Como identificar as heresias no século 21? Para poder responder essa pergunta, eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, uma carta pastoral. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler de 1 a 5. Ele diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua ressurreição e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O século 21 é um tempo difícil para a igreja. Nunca nos vimos tão cercados, nunca nos vimos tão bombardeados e nunca ficamos tão alarmados com tantas coisas que vemos e ouvimos. O surgimento de muitos homens e mulheres que com certeza nunca foram chamados por Deus, distorcendo todo o conteúdo bíblico, criando falsas doutrinas, arrebanhando muita gente e destilando um veneno perigosíssimo. Muitas pessoas estão seguindo essas pessoas, seguindo em suas comunidades ditas cristãs, mas que de cristianismo não tem nada, seguindo em redes sociais, bebendo, sorvendo, absorvendo esse veneno ensinado, morrendo espiritualmente. Mas eu quero dizer que esse tipo de coisa sempre existiu na história da igreja cristã. Isso não é uma novidade. Em todos os tempos isso sempre aconteceu. E o apóstolo Paulo escreve uma carta a Timóteo, jovem pastor da igreja de Éfeso. E ele tinha outros que eram seus discípulos ou filhos na fé, como Tito também. Mas nessa carta ele vai alertar a Timóteo sobre perigos enfrentados no primeiro século e sobre estas questões de termos que enfrentar os hereges e as heresias, os absurdos da fé. E como Paulo faz isso? Ele escreve então a Timóteo dizendo o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Alerto-te, Timóteo. Abre os olhos perante Deus e Jesus Cristo como minha testemunha. Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua segunda vinda. Alerto-te. Não para. Não desiste. Não estaciona. Prega a palavra. Insta quer seja oportuno, quer não.
Faz isso a tempo e fora de tempo. Em todos os momentos prega a palavra. Não negocia os princípios da palavra, Timóteo. No século 21 nós até ouvimos pregações e preleções. Homens vestidos com seus ternos pretos sobem a muitas tribunas e abrem até a Bíblia. A leem, mas não a pregam. Não a expõem. Expõem apenas pensamentos dos seus corações e de suas mentes obscuras. Inventam coisas, distorcem a verdade. E Paulo diz: corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Tem paciência. Ao ver todas essas coisas, procura não se enfurecer. A longanimidade é o sentimento que combate a ira, mas é difícil não se irar vendo o que estão fazendo com a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo: mas não deixa de falar a doutrina. E falar sobre doutrina no século 21 tem sido difícil. Porque muitas pessoas estão realmente ignorando a sã doutrina. Fazendo do jeito que querem e não do jeito como precisam fazer. Respeitando as Escrituras. Pois haverá um tempo, Paulo diz a Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. Hoje falar sobre a soberania de Deus é algo terrível para os ouvidos. Vivemos a época da síndrome de Adão. Os seres humanos não querem ouvir a sã doutrina. Dentro da igreja não querem ouvir a sã doutrina. Querem ouvir afagos. Querem ouvir pregações de autoestima. Querem ouvir pregações motivacionais. Mas não querem ouvir a sã doutrina. Eles não suportam o peso. Para eles é demais ouvir falar que Deus é soberano. Mas Paulo está dizendo a Timóteo: continua e prega a sã doutrina. Continua e prega. Essas pessoas que não querem ouvir a sã doutrina, eles vão se cercar de falsos mestres. Eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou segundo aquilo que eles querem ouvir. Vão escolher o que querem ouvir e a quem querem ouvir. Hoje vemos pastores e líderes escolhendo a quem levar nas suas tribunas para agradar ao povo e não para pregar o que o povo precisa ouvir. Temos visto isto. Essas pessoas vão sentir coceira nos ouvidos ao escutarem a pregação do verdadeiro evangelho. Mas Timóteo não se envolve, não se vende, continua firme, segue em frente. Eles vão se recusar a ouvir a verdade, eles vão se recusar a ouvir que são pecadores, eles vão se recusar a ouvir a palavra de arrependimento, mas Timóteo continua firme, prega a verdade. Eles vão se entregar às fábulas. É como se eles viessem a se embebedar daquilo que lhes agrada. E eles vão chegar até a achar por essas fábulas que está tudo bem, quando não está. Paulo então diz a Timóteo: tu, porém, tu, Timóteo, sê sóbrio, não negocia as verdades de Deus, as verdades eternas do reino. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, em todos os momentos. Suporta as aflições, pois aquele que se coloca à disposição para pregar as verdades de Deus, ele será perseguido. Ele não será ouvido. Ele não será convidado para subir às tribunas. Suporta as aflições. E ele será até persuadido a se calar, Timóteo. Faz o trabalho de um evangelista, prega o verdadeiro evangelho. Cumpre cabalmente o teu ministério e o teu serviço.
é servir a Deus o teu serviço, Timóteo. Que nós, como homens tementes a Deus, venhamos a nos voltar a estas palavras de Paulo e que possamos continuar pregando a verdade, identificando os hereges e as heresias. Que cumpramos o nosso ministério, dizendo sempre a verdade, doa a quem doer, para que Cristo seja glorificado através do nosso trabalho, pois Ele nos ungiu e nos revestiu de autoridade para pregarmos as Escrituras, nada além das Escrituras. Que Deus nos abençoe.